13, 30. E a dica de expressões idiomáticas. Calm down, children. Uma boa aula! Hello everyone. Hello Sonia. Hello, Christina. Hi, people. What is there for us? Today we're going to see some really interesting things. We're going to learn how to express hypothesis. Okay. If you study, what will happen? I will pass the exam. Great. And also we're going to take a look at how to express condition. Okay. What else? Well, today we will see more of those fazer mais localizador, remember? Haven't we seen that before? Yeah, but since that is very important and there are so many of them, we decided to See it again. go over it. Go over it. Again. There you go. Okay, so let's go. Let's go. Nós vamos ver mais sobre ajudantes. Ajudantes 2 é o tema da nossa compreensão da língua de hoje. Os ajudantes para falar do futuro, nós já conversamos sobre eles, nós vamos revê-los, porque nós precisamos, quando aprendemos uma língua, ver as mesmas coisas muitas vezes. O eu, nós já vimos que indica futuro, e ele equivale ao nosso ajudante para o futuro em português, que é o ir. Ir não se traduz por will em inglês, ir é go. Mas os papéis de eu vou e I will são parecidos, são os mesmos, porque ambos indicam o futuro. Eu vou viajar amanhã. We will watch a movie tonight. Nós vamos assistir um filme esta noite. Vejam, o will dá ideia de futuro e assistir é a nossa ação, o nosso fazer o quê? Numa pergunta, gente, a frase começa com o eu ou com as nossas palavras para a pergunta. Quais são elas? What, who, where, when, etc. Elas começam a pergunta, logo depois delas vem will. Uma regra básica que nós temos aqui. As perguntas que podem ser respondidas com sim ou não sempre iniciam com um ajudante. Will you travel next weekend? Você vai viajar no próximo fim de semana? Lembrem, gente, isso é uma dúvida. Só comporta as respostas sim ou não. E isso acontece com todos os ajudantes que têm esse papel, né, de trabalhar o futuro, de trabalhar nuances do tempo da ação. As negações de will são formadas com will mais not ou won't. She will not ou she won't work here for a long time. Tradução, ela não vai trabalhar aqui por muito tempo. Ir a algum lugar é go ou to go. Deixamos entre parênteses o to porque ele não aparece na frase, dificilmente, né? Mas em inglês o to sempre equivale ao fazer, a ação sem tempo, né? To sleep, dormir. To go, ir. To speak, falar e assim por diante. I go to the beach every Sunday. Eu vou para a praia todo domingo. Vejam, é o mesmo voo, só que aqui nós temos um presente indicando uma ação que se repete cotidianamente. Todo domingo eu vou para a praia. Não confundam com will, ok? E agora os dois. I will go to the movies with you. Eu vou ir ao cinema com vocês. Dificilmente a gente diz isso. Em português a gente costuma omitir o ir, né? Porque parece que está repetindo a mesma palavra. Mas nós deixamos aqui para mostrar. Um indica o futuro e o outro indica a ação. Nós vamos ver logo mais. If you study, you will pass. Se você estudar, vai passar. Você vai passar. Outro uso de futuro, gente. Be mais going to. Em afirmações, nós temos quem ou que, né? What ou who.
mais be, mais going to, mais fazer, mais quando, onde, como, etc. I am going to travel to India next year. Eu vou viajar para a Índia ano que vem. Temos o am, que é o be, o going to, que nos dá a ideia de futuro, junto com o be, a ação, que é travel, to India, que é o nosso where, para onde, e next year, que é o nosso quando. Nas perguntas, gente, com going to, o be, nas suas diversas formas, vem para a frente. Are you going to travel to India? Em português não muda. Você vai viajar para a Índia? Nas negações, nós temos be na sua forma negativa. I am not going to travel to India. Eu não vou viajar para a Índia. Lembrando, gente, be no presente. Quais são as formas? I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Agora nós vamos conversar um pouco sobre os ajudantes para falar da maneira de fazer. Ajudantes que nos informam com relação a poder, a obrigação, a capacidade e assim por diante. Be mais able to. Em português significa ser capaz de. I am able to do the job. Eu sou capaz de fazer o trabalho. As perguntas e negações funcionam da mesma forma que be mais going to, ou seja, deixamos o able to ali e trabalhamos com o be. Nas perguntas de dúvida, o be vem para frente. Quando nós temos uma palavra para pergunta, o be é o primeiro elemento da frase depois da palavra para pergunta e assim por diante. Exemplo, are you able to do the job? Você é capaz de fazer o trabalho? I am not able to do the job. Eu não sou capaz de fazer o trabalho. Can, gente, é poder no sentido de ter permissão ou capacidade para fazer algo. E aqui o exemplo, I can stay until 6. Eu posso ficar até às 6. Stay é a nossa ação e can é o ajudante, dando a ideia de possibilidade ou permissão. Can I borrow your pen? Claramente uma situação de permissão. Posso pegar sua caneta emprestada? I can speak English. Eu sei falar inglês. Observem aqui que can está se referindo a uma capacidade e aí então ele é traduzido por saber. É como se saber fosse um ajudante também, porque depois dele vem falar, né? Ele expressa uma habilidade que nós temos. Eu sei falar, eu sei cantar. I can speak, I can sing. Na negação, o can fica cannot ou can't. I cannot ou I can't go with you. Eu não posso ir com vocês ou com você, dependendo do contexto. O futuro e o passado de can são construídos com be mais able to, ou seja, can é usado no presente. Se eu quero expressar uma capacidade no futuro ou no passado, essa capacidade, essa habilidade é expressa com o que nós acabamos de ver, que é o be mais able to mais a ação. Exemplos. He was able to do the job. Olha, o to be no passado. Ele foi capaz de fazer o trabalho. Ele pôde fazer o trabalho. He will be able to do the job. Ele será capaz, ele poderá fazer o trabalho. Olha o will ajudando para o futuro. Mas o be able to ajudando para expressar a capacidade, mais a ação que é do. Nunca, gente, nunca digam isso. É errado. A gente não tem dois ajudantes desse tipo na mesma frase. Isso não ocorre em inglês. Como é que a forma certa de dizer isso aqui? I will be able to. May é poder no sentido de permissão ou possibilidade. Ou seja, may é parecido com o can, em alguns casos pode trocar de lugar com ele, mas está mais relacionado com a permissão e com a possibilidade. May não expressa uma habilidade, ok? Exemplo. You may go now. Você pode ir agora, você tem a permissão para ir agora. May I open the door? Posso abrir a porta? Esse posso é tenho a permissão para abrir a porta. Take an umbrella, it may rain. Pegue um guarda-chuva,
pode chover. A que se refere o may aqui, gente? Se refere a uma possibilidade, algo que pode ser que aconteça. O may para negar é may not. Temos agora um outro ajudante, o must. O must é um dever no sentido de uma obrigação, uma obrigatoriedade, algo que deve ser feito. I must follow the rules. Decorem isso aqui, gente. Eu devo seguir as regras. Aí vocês vão aprender a palavra regras, que é rules, e vão aprender a usar o must, porque o must está estritamente relacionado com regras. You must stay here with us. Você deve ficar aqui conosco. Você tem a obrigação de ficar aqui conosco. Na negação, must fica must not ou mustn't. Mustn't. E aparece quando algo não deve ser feito. Observem. You mustn't wear shoes in a Japanese house. Você não deve usar sapatos em uma casa japonesa. Have to. Outro ajudante. Ter que, no sentido de obrigação de fazer algo. They have to buy a new car. Theirs is too old. Eles têm que comprar um carro novo. O deles é velho demais. Para perguntas e negações, o have to precisa do ajudante do. Lembram? Foi o primeiro ajudante que a gente aprendeu. Do não tem significado nenhum. O objetivo dele é realmente ajudar os verbos que são, as ações que são fraquinhas, a formar as perguntas, a fazer as negações. Do you have to work until late today? Você tem que trabalhar até tarde hoje. O do está ali porque nós estamos fazendo uma pergunta. O have to está ali porque nós estamos indagando sobre uma obrigação. E o work é a nossa ação, trabalhar. You don't have to go if you don't want to. Ó, aparece 2 vezes o don't. Você não tem que ir se não quiser, ok? Então, don't está ali porque eu estou negando a obrigação have to go. Tem que ir, você não tem que ir se não quiser. Aparece de novo o don't para o não quiser. Na tradução não existe isso, existe só o não, que para nós em português chega não, para negar. Em inglês eu preciso do do e do not. Quando eu estiver usando he, she ou it, o have to passa a ser has to. Vocês sabem que aquele S no has é para a terceira pessoa, que é he, que é she ou que é it, que é a nossa única conjugação em inglês. O have tem uma forma especial para os casos em que what ou who são he ou she ou it. She has to study for the exam. Ela tem que estudar para o exame. Olha só, o would que nós já vimos que equivale a o final íamos, ou ia, ou seria. Numa pergunta, gente, o would aparece no começo da frase. Olha a nossa dica, né? Sempre que eu tenho uma dúvida, o would vai para frente, qualquer ajudante vai para frente da pessoa ou da coisa que realiza a ação. Na negação, eu combino would com not, que contraído fica wouldn't. She would be rich if she worked hard. Ela seria rica se trabalhasse duro. Olha o I ali do lado do ser. Be não é ser ou estar, só coloca o ia se a pessoa for eu. Would you do me a favor? Você me faria um favor? Fazer, não fica fazeria, né, gente? Fica faria. A gente tem uma forma mais curta, mas a ideia é a mesma. I wouldn't do this if I were you. Eu não faria isso se fosse você. Could, mais um ajudante. Could significa poderia ou poderíamos. Qualquer pessoa mais poderia mais a ação. Na negação, could not ou forma contraída, couldn't. She could be rich if she worked hard. Ela poderia ser rica se trabalhasse duro. Could you lend me some money? Você poderia me emprestar um pouco de dinheiro? I couldn't go even if I wanted to. Eu não poderia ir mesmo que quisesse. Gente, could também é o passado de can. Então, can no passado pode ser was ou were able to e pode ser could
também. I could speak Japanese when I was younger. Eu sabia falar japonês quando era mais jovem. Should é o último dessa turma e dá a ideia de um conselho, né? Traduzido por deveria, deveríamos, deveriam, etc. Mais ação. Na negação, combinamos com not ou dizemos shouldn't, que é a forma contraída. He should see a doctor. Ele deveria ver um médico. Na verdade, ele deveria ir ao médico, né? Em inglês, ir ao médico, see a doctor, que a gente traduz por ver, mas, né, são duas formas de dizer a mesma coisa. Uma pergunta: should I stay or should I go? Eu deveria ir ou deveria ficar? Sempre o ajudante, mais a ação. Finalmente, gente, you shouldn't be so rude. Você não deveria ser tão rude, tão mal educado, tão mal educada. Aprendemos um monte de ajudantes, né? Vocês não precisam saber tudo de uma vez, mas vocês precisam sim lembrar o que cada um deles significa e ter em mente quando vocês os virem, vocês sabem o que eles estão querendo dizer, ok? Vamos ao nosso intervalo. Welcome back. Let's start with the second part of our class. We're going to discuss hypothesis. If I go, I will miss my cousin's birthday. Let's listen. Are you going to Lucia's party? I don't know. If I go, I'll miss my cousin's birthday. Why don't you go to both parties? I can't. One is very far from the other. If I go to one, the other will be very upset with me. You know, one is my cousin, the other is my best friend. Why don't you call them and explain the situation? If I call them, they'll think I don't want to go. If you don't call them, and if you don't go, they will certainly be upset. Yes, I guess you're right. Do you like action movies? We're going to listen to another audio segment. If I invite her to watch an action movie, maybe she won't like it. Let's listen. What do you think? Let's invite Julia to go to the movies tonight. It depends on the movie. What did you have in mind? I don't know. If I invite her to watch an action movie, maybe she won't like it. Why not a romantic movie? If I invite her to watch a romantic movie, maybe she won't like it. Why don't you invite her to watch a comedy? I don't know, but I'll ask her. If she likes, we'll watch it. In Portuguese, every time we want to express a condition, we use the word se. Let's take a look. Se eu não estudar, não vou passar. This is the condition. If I study, I will pass. Se eu estudar, eu vou passar. Observe, we always have a condition here. If. I will pass if I study. Eu vou passar se eu estudar. One detail here which is really important. In this case, you can say, I will pass if I study, or if I study, I will pass. So the if can begin the sentence or it can be in the middle. Okay? Let's move on to our movie segment. We're going to watch a segment from the film 48 Hours. When we come back, we'll discuss. Let's watch. Movie segment. You know, if you let me come over to your place once in a while, you could put on a clean shirt in the morning. What makes you think I got any clean shirts at my place? You know, if you let me come over to your place once in a while, you could put on a clean shirt in the morning. What makes you think I got any clean shirts at my place? In this segment, we saw a man and a woman getting up in the morning and they're talking. She says, if we slept over at your place, you could put on a clean shirt.
The next segment is from the same movie, 48 Hours. Let's take a look, and when we come back, we'll comment. Let's watch. If you mess with us, I'll put holes in her you never even thought of. Go on, get the fuck Gantz, out. please. Don't fuck up. If you mess with us, I'll put holes in her you never even thought of. Go on, get the fuck Gantz, out. please. Don't fuck up. Wow, in this scene, the woman is in a very difficult situation. If you mess with us, that was a tough situation for her, wasn't it? Let's go on to another movie segment, this time from the film Deep Hollow. Let's watch. When we come back, we'll talk about it. Reverend Steinmetz called a meeting in the church tonight. Every man, woman, and child is going to speak out against you. If you are wise, you will leave this place. Reverend Steinmetz called a meeting in the church tonight. Every man, woman, and child is going to speak out against you. If you are wise, you will leave this place. In this segment, we observed that there was a big mess, a big confusion in town. The man says, if you are wise, you will leave this town. Difficult situation again. Let's go on to another movie segment. This time, the movie is Stitch. Let's watch, and again, when we come back, we'll discuss. If you do not tell me where the other experiments can be found, I will begin with the threatening. Your threatenings don't threaten me. Then I will threaten your family. I have no family. If you do not tell me where the other experiments can be found, I will begin with the threatening. Your threatenings don't threaten me. Then I will threaten your family. I have no family. In this segment, we have two very funny animated characters, and one is threatening the other. Remember, our objective here is if, conditional, okay? Come with me now. Passar por. In English, it's very common to have do what formed by two words, and the same thing happens in Portuguese. Passar alone has one meaning, right? But passar por, o bandido quer passar por bonzinho, ficar no papel de ser. Passar de. Meu filho vai passar de carro aqui daqui a pouco. Usar um meio de transporte tal, passar de ônibus, passar de carro. The same thing happens in English. I invite you now to come with me and take a look at some expressions, do what, formed by two words. Let's take a look. Expressões comuns. Let's take a look at some expressions in English. Make sure. If we separate these two words, each one has a different meaning. But if we put them together, it means certificar-se, estar certo de. Let's take a look at an example. Make sure your material is complete. Certifique-se de que seu material esteja completo. Wake up. Acordar. I always wake up at 7 a.m. Eu sempre acordo às 7 da manhã. What time do you wake up? Next. Get rid of. 3 words now. It means livrar-se de, eliminar. Example. I feel terrible. I can't get rid of this flu. Eu me sinto péssimo. Eu não consigo me livrar desta gripe. Take care of. Again, 3 words. Cuidar. I will take care of my little sister tomorrow. Eu vou cuidar da minha irmãzinha amanhã. One more. Get up. 2 words. Get up. Levantar-se. Example. Come on, girls. Get up now. Vamos lá, meninas. Levantem-se agora. Go back. Voltar.
I don't like this place. I want to go back to my city. Eu não gosto deste lugar. Eu quero voltar para a minha cidade. One more expression, take after, parecer-se. Example, João and his brother took after their father. O João e o seu irmão se parecem com o pai deles. If you observe, the sentence in English is in the past, and the sentence in Portuguese is in the present. Why? Because in the present, it is the same as saíram igual. This is the equivalent. Next. Come back. Voltar. When you finish lunch, come back to the office. Quando você terminar o almoço, volte para o escritório. Attention here. Lunch is not the same as lanche, okay? Lunch is almoço. Let's go on. Keep away. Ficar longe. Keep away from that big dog. Fique longe daquele cachorro grande. Keep away. Come over. Visitar. Invite your friends to come over tomorrow evening. Convide seus amigos para nos visitar amanhã à noite. Come over. Find out. Descobrir. I can't find out where my wallet is. Where's my wallet? Eu não consigo descobrir onde está a minha carteira. Find out. Keep on. Continuar. I know it's not very easy, but you must keep on trying. Eu sei que não é muito fácil, mas você deve continuar tentando. Keep on. One more example. Go through. Passar por. She thinks she will go through some difficult times this year. Ela acha que vai passar por alguns momentos difíceis este ano. One more. Carry out. Realizar, executar. Example. I want the teachers to carry out the instructions correctly. Eu quero que os professores executem as instruções corretamente. Carry out. After all of these new expressions, there are many and all of them are very important. I recommend repetition, repetition. It's very important. Let's move on to our pronunciation tip with Teacher Cristina. Sons de vogais 1. Aqui a coisa fica bem diferente. Por quê? Porque nós temos uma letra que pode ter 3, às vezes 4 pronúncias diferentes. Vai depender da palavra e às vezes não vai depender de nada, vai ser simplesmente um caso que tem uma pronúncia diferente. Prestem bastante atenção, decorem, gente. Usem esses exemplos que nós estamos usando aqui na nossa dica de pronúncia como guia para conhecer os sons das vogais. Happy. Cat. Lesson. Egg. Head. Ready. Bread. Sit. Hot. Shot. Lock. Gun. Love. Bull. Bush. Wood. Foot. Universe. On someone's own. Literalmente quer dizer on, quer dizer em, someone's quer dizer de alguém e on é próprio. Agora, o sentido, gente, é sozinho. Do you live on your own? Você mora sozinho? Let's go to our study tip. Nossa dica mais curta, mas não por isso menos importante. Toda palavra que a gente disser que é importante, decorem. Decorem.
conferiu a pronúncia das vogais. Happy, sit, hot, under, full. E a dica de idiomatic expression. I live with my family. I don't live on my own. Até a próxima aula!